bom que você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor e está aqui também na casa de oração, essa casa que o Senhor colocou na minha vida, na sua vida, e você pode daqui e vai sair daqui abençoado essa noite, em nome de Jesus, amém? Nesse mesmo espírito de adoração que nós tivemos aqui, eu quero compartilhar uma palavra com você essa noite, e eu creio, ouça bem o que eu vou dizer, eu creio que a palavra do Senhor, ela pode trazer a verdade para mim, para você, e através dessa verdade que chegar para mim, para você, nós seremos libertos, amém? A verdade nos liberta, a verdade nos traz, né, um olhar totalmente diferente daquilo que talvez a gente não tinha. E quando nós conhecemos a verdade me liberta, a verdade nos liberta. Você crê nisso também? Amém? Glória a Deus. Abra comigo, por gentileza, em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, do verso 33 até o 41 nós vamos ler. Tomando água. Marcos capítulo 9, 33. O tema da mensagem hoje, eu creio muito que vai falar muito ao seu coração, principalmente as famílias que estão aqui, todos aqueles que compõem a família. Mesmo que você more sozinho, você compõe uma família, você faz parte de uma família. O tema da mensagem hoje é o preço de ser discípulo. O preço de ser discípulo de Jesus. Existe um preço a pagar por ser discípulo de Jesus. Existe uma recompensa para quem é discípulo de Jesus. E essa recompensa não é só para quem conhece ou sabe o que é ser discípulo, e sim para quem é de fato um discípulo. Então aqui nós vamos aprender algumas lições para quem está aqui pela primeira vez ou quem não acompanhou os outros domingos aqui. Esse mês de maio nós estamos falando muito sobre família, assuntos relacionados à família. Então, eu vou direcionar também essa mensagem aqui para a família, que faz muito sentido quando nós estamos vivendo debaixo de uma direção, debaixo dos princípios e dos valores do Senhor. Então, só para você entender, aqui no capítulo 9 de Marcos, né, do 33 até o 41, eu vou fazer uma breve introdução aqui, para você poder entender o contexto. Porque se você pegar os capítulos anteriores aqui, você vai, né, saber, para quem já conhece e tem o hábito de leitura e sabe, os capítulos anteriores aqui, o 7, o 8, o 9, em especial, que nós vamos ler, é justamente o momento que Jesus está caminhando com os discípulos. É justamente o caminho que eles estão percorrendo com Jesus, aprendendo, eles estão sendo direcionados. E no capítulo 8, em especial, Jesus está falando muito sobre a crucificação. Jesus, ele dá uma direção justamente que ele vai morrer e que acontecerá uma ressurreição e que o evangelho tem que continuar. Mas ele está falando especificamente sobre cruz, ele está ensinando sobre o sofrimento, sobre a renúncia, que é necessário um discípulo de Jesus, né, realizar e fazer. Ele está falando muito sobre o reino de Deus no modo geral. Ele está dizendo que as coisas que nós vivemos aqui não são daqui, a nossa vida está firmada em um reino que é do céu, que vem de Deus. Então ele está ensinando os discípulos. Ele está exortando, ele está ensinando, ele está ao mesmo tempo curando, libertando, ele está caminhando com os discípulos e todo o tempo ele está ensinando os discípulos. Porém, enquanto Jesus falava sobre a crucificação, quando Jesus está com os discípulos dando uma direção, falando sobre a crucificação, sobre o reino de Deus, sobre as coisas daqui da terra que são daqui, que a traça come, que o ferrugem destrói e que nós temos uma vida na eternidade, neste exato momento os discípulos estão discutindo. Eles caminhando com Jesus, Jesus falando de reino, falando de uma vida eterna, e eles estão discutindo. Quem era o maior? Quem era o melhor? Quem estava realizando mais? E essa é uma das maiores crises que nós podemos ter como ser humano. É de se preocupar e colocar o nosso coração diante de coisas que são carnais, de coisas que são perecíveis, de coisas que são daqui da terra, que vão ficar aqui. E aí ele começa a ensinar, a falar, e o coração dos discípulos estão justamente em destaque. O coração dos discípulos está em reconhecimento. O coração dos discípulos está em aplausos, está em encargos, em títulos. Eles estão preocupados quem é que está fazendo mais, quem é que está levando o evangelho realmente e sendo um canal curando. E aí Jesus, ele dá uma direção justamente que nós precisamos aprender como cristão. Sobre o discipulado que é feito por ele. É Jesus que me exorta, é Jesus que me corrige, é Jesus que me dá a direção para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Então essa é a motivação sempre de Jesus.
A motivação dele sempre é reunir os discípulos para que eles possam aprender, crescer e se desenvolver, e não para ficar na terra, e sim para uma morada eterna. Essa é a direção dele, e constantemente ele gasta tempo com isso, ele se preocupa justamente com essa motivação, ele sempre dá essa direção para os discípulos. E ele traz muito à tona justamente aquilo que nós precisamos saber, não somente saber, mas praticar. Porque aqui ele fala que só saber o que é um discípulo não é o suficiente. Só entender o que é ser discípulo não é suficiente. Aqui ele começa a exortar e falar que é necessário que vocês sejam de fato discípulos, que vocês obedeçam a direção que eu estou dando, todos os ensinamentos, tudo aquilo que eu estou conduzindo para que vocês tenham eternamente, vocês apliquem tudo aqui na terra. Então é esse tom que está acontecendo de direção de Jesus. Apesar dele fazer cura, milagres, ele dá tanta direção para o povo, mas o principal motivo dele era sempre trazer a eternidade para a realidade da terra. Trazer a eternidade para todos os discípulos. O papel principal de Jesus, além de ir até a cruz, era de dar uma direção para que eles pudessem também ter essa vida eterna. Até aqui tudo bem? Amém? Então esse é o contexto no capítulo 8 e 9 de Jesus. Só que aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre o discipulado que começa em casa. Olha só que interessante, no capítulo 9, no verso 33, diante desse contexto todo acontecendo, Jesus está junto com os discípulos. E aí no verso 33 começa assim: e chegaram a Cafarnaum. Quem chegou? Jesus e os discípulos. Quando eles estavam em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Jesus fez uma pergunta para os discípulos, mas ele sabe o que eles conversaram, ele sabe o que eles discutiram no caminho. Quando eles chegaram em casa, eu quero que vocês grifem aí essa palavra, essa frase aqui: quando ele estava em casa. Grifa aí, quando ele estava em casa. Na minha versão está assim: quando ele estava em casa, perguntou o que vocês estavam discutindo no caminho. Aí o verso 34 continua: mas eles guardaram silêncio, ou seja, não falaram nada, ficaram em silêncio, não responderam o que Jesus perguntou, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Lembre-se que Jesus estava ensinando e falando sobre uma vida eterna, e ali os discípulos discutindo quem era o maior. Verso 35 ele continua: assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e o servo de todos. Verso 36. E tomando uma criança, ele colocou no meio deles, pegando-os no braço, e disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em o meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Verso 38. João pergunta para Jesus: mestre, vimos um homem expulsando demônios em o teu nome, e procuramos impedi-lo, porque não era um dos nossos. Verso 39. Jesus respondeu: não impeçam, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está ao nosso favor. Verso 41. E eu lhe digo, quem lhes der um copo de água em o meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado mais uma vez por essa noite, por esse tempo, ó Pai, que nós cremos, e eu creio que o Senhor já se faz presente aqui neste lugar. Eu creio que essa noite, ó Pai, o Senhor vai se manifestar como já se manifestou. Eu creio que através da Tua palavra, ó Pai, aqui muitos sairão tocados, sairão transformados, sairão daqui, ó Pai, diante de uma direção que vem diretamente do Senhor. Eu creio que muitos aqui hoje, ó Pai, vão receber uma direção específica, ó Pai, diante da Tua palavra. Eu creio, ó Pai, que é um tempo de nós sermos discipulados. Eu creio que é um tempo, ó Pai, de correção. Eu creio que é um tempo, ó Pai, de viver algo novo da Tua parte, cumprindo e obedecendo a Tua palavra, a Tua instrução para cada um de nós. Pai, dá para nós, ó Pai, aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Fala conosco essa noite, ó Pai. Se tem alguém que precisa de consolo, ó Pai, console hoje. Se tem alguém que precisa de cura, ó Senhor, hoje entra com cura, ó Pai, no físico, na emoção, seja qual for a área, ó Pai, entra com resposta hoje.
Pai, nós apresentamos a Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é a luz do nosso caminhar. Então continua falando conosco, ó Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos, porque nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra, ela não volta vazia. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é cura, a Tua palavra, ó Pai, nos dá essa direção que nós precisamos. Tira toda a preocupação, tira tudo aquilo que impede de nós recebermos a Tua palavra e que nosso coração seja uma terra fértil para receber a semente que é a palavra do Senhor. Assim nós oramos, assim nós apresentamos, em o nome de Jesus, amém, amém. Eu queria que você colocasse o seu olhar nessa passagem, direcionando para a sua casa, para a sua família, para um tempo de discipulado, de fato, como Jesus fez com os discípulos. O tema da mensagem, como já disse, é justamente eu e você sendo discipulado pelo nosso Senhor Jesus. O tema da mensagem é o preço de ser discipulado. É o preço de ser um discípulo, é o preço de obedecer a direção que o Senhor estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. No primeiro ponto, eu quero que você leia comigo novamente o primeiro verso que nós lemos, que é o 33. No capítulo 9, no verso 33, ele diz assim: e chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa. Você grifou na sua Bíblia aí, quando ele estava em casa, perguntou: o que vocês estavam discutindo no caminho? Sabe o que está acontecendo aqui? Um discipulado que está começando em casa. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você coloque no seu coração essa noite, para você receber hoje um discipulado do próprio discipulador, que é o Senhor Jesus. Nós sabemos que existem mestres da Bíblia, teólogos com muito conhecimento, com muita base bíblica, mas o maior discipulador de todos os tempos é o Senhor Jesus. E aqui ele está ensinando para nós que o discipulado começa em casa. O interessante aqui que nós lemos nessa passagem e nessa pequena introdução que eu fiz, é justamente porque Jesus está perguntando para eles de um assunto que ele ouviu os discípulos discutir. Eles estavam caminhando juntos, eles estavam indo a Cafarnaum e ele ouviu a discussão. Jesus ouviu, mas ele não falou nada. Somente quando chegaram em casa, em Cafarnaum, que Jesus perguntou: o que vocês estavam discutindo? E aí houve um silêncio da parte dos discípulos. Nenhum deles falaram o que eles estavam discutindo. Porque já vinha uma entoada nos capítulos anteriores de ensinamento sobre reino. Já vinha um ritmo de ensinamento de Jesus sobre cura, sobre libertação, mas sobre uma vida afirmada diante daquilo que ele estava fazendo e daquilo que ia vir ainda. Então aqui os discípulos ficaram em silêncio, não respondendo a pergunta de Jesus, porque eles sabiam que o tempo que eles estavam discutindo era um tempo inútil, era uma discussão inútil. Como o mestre ensina sobre uma vida eterna, sobre uma vida nova, sobre arrependimento de pecado, sobre seguir o mestre, aquele que está discipulando. E se você conhece um pouco de Bíblia ou de história bíblica, no hebraico e naquele período antigo, quando um mestre parava para ensinar alguém, todo mundo parava. Quando um mestre ia ensinar algo, todo mundo queria saber o que ele ia dizer. Quando o mestre ia ensinar os discípulos a dar uma direção, a ensinar talvez teologia, a ensinar as coisas de Deus, todo mundo parava. Todos paravam. Esse é o peso de um discipulador, sendo o nosso Senhor Jesus, ensinando os discípulos, e ali ele dá uma grande lição para mim e para você. Que de fato o discipulado começa em casa, querido. Eu quero que você coloque agora o seu coração diante da sua casa agora, diante do seu casamento agora, diante da criação dos seus filhos, diante dos irmãos que você tem, diante do âmbito familiar que você tem, porque Jesus aqui ele não expôs os discípulos diante de uma discussão que aconteceu. E aqui o primeiro ensinamento é que tem assuntos que eu e você temos que tratar em casa. Tem assuntos da minha vida e da sua vida que nós temos que tratar na nossa casa. O discipulador aqui, Senhor Jesus, está dizendo que o que vocês discutiram, eles ficaram em silêncio. E ali Jesus estava ensinando que é um tempo determinado para acontecer as coisas do reino de Deus, mas ali ele começa a ensinar que determinados assuntos são tratados em casa. Eu quero falar com os pais que estão aqui essa noite, com as famílias que estão aqui essa noite. Tem assuntos que eu e você temos que tratar em casa. Tudo começa na minha casa e na sua casa. O apóstolo Paulo vai dizer algo interessante para nós. O apóstolo Paulo vai dizer que quando nós vamos ceiar, participar da ceia, nós temos que nos alimentar em casa, e lá nós teremos comunhão e unidade com os irmãos.
Porque naquele período, quando Paulo fala que nós temos que comer em casa e ceiar em unidade com os irmãos, é porque muitos iam com fome para ceiar a ceia do Senhor. E assim nós vivemos um tempo hoje de pessoas que famílias transferem a responsabilidade para a igreja. Famílias transferem a responsabilidade da criação dos filhos para a escola. Transferem a responsabilidade da criação dos filhos para a sociedade no modo geral. Então aqui Jesus está ensinando para nós que o discipulado começa em casa. Queridos, tem família que pais e mães às vezes ligam: pastor, liga para o meu filho, liga ao Senhor, porque se eu ligar ele vai brigar. Eu falei: oi? Como? Ele vai brigar com você? O discipulado começa em casa. Nós não podemos deixar de tocar em áreas específicas na nossa casa diante da criação dos nossos filhos e da relação do casamento. Nós não podemos pisar em ovos na nossa família. Nós temos que tratar assuntos específicos, sim, porque o discipulado começa em casa. Como é que a gente consegue mudar algo que talvez não está agradando o coração de Deus? É quando a gente identifica algo e que a gente muda esse algo, diante da direção que Deus está dando para mim e para você essa noite, que você tem que discipular a sua casa. Você tem que discipular o seu marido, você tem que discipular a sua esposa, você tem que discipular os seus filhos, você tem que tratar assuntos em casa. Você tem que tratar os assuntos que são pertinentes para o crescimento da sua filha, dos seus filhos ou do seu relacionamento em casa. Jesus está ensinando que ele questionou os discípulos em casa. Isso é um discipulado que eu e você precisamos aprender a praticar hoje. Nós não podemos ter vergonha de tratar assuntos que talvez nos incomodam. Nós não podemos deixar de tratar assuntos que são importantes para o crescimento da nossa vida como casal, da nossa vida como pai, como filho, como irmão, como ministro, como servo do Senhor, não importa qual a área, mas nós temos que discipular em casa, querido. Se eu e você não cuidamos das nossas demandas de casa, quem é que vai cuidar? Quem é que vai discipular? Quem é que vai dar essa direção para mim e para você? Então eu digo para você que algumas famílias confundem e faz uma inversão de papéis. Famílias que estão servindo a igreja, famílias que estão cuidando do ministério, mas a sua casa está destruída. A sua casa, o seu casamento está destruído. Ah, pastor, mas não pode então servir a igreja com problema? Não, lógico que pode, deve sim. O que não pode é inverter o papel de estar na igreja fazendo, realizando, comprometendo a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, comprometendo tudo aquilo que o Senhor deu para você e confiou a você, e deixar de lado a prioridade que é a família. A família é prioridade, querido. Antes de qualquer instituição ser criada, o Senhor estabeleceu a família. A família é prioridade, o nosso casamento é prioridade, a criação do nosso filho é prioridade. Nós não podemos inverter papéis. Pessoas que estão servindo, que estão buscando, sim, é importante, nós temos que fazer, mas o mais importante não é você estar aqui na igreja, o mais importante é você cuidar da sua família, é cuidar do seu casamento. Quem está aqui há mais tempo me conhece, está mais perto de mim, sabe disso. Eu amo a igreja. Se eu pudesse, eu moraria na igreja. Alguns sabem disso. Se eu pudesse, eu estaria aqui o tempo todo e me organizo para sempre estar aqui. Às vezes eu estou trabalhando aqui da igreja, às vezes eu atendo aqui da igreja quando eu consigo, às vezes eu atendo antes do culto, eu atendo depois do culto, eu faço o que for necessário para fazer a obra do Senhor e continuar atendendo toda a demanda que a igreja tem e nos dá. Mas eu não deixo de lado a minha prioridade. Se necessário for um dia entregar o ministério pelo meu casamento, eu entrego. Se for necessário um dia entregar o ministério pela criação dos meus filhos, eu entrego. Se for necessário um dia entregar tudo aquilo que o Senhor estabeleceu como prioridade, como família, eu faço. Nós não podemos inverter os papéis, porque o discipulado começa em casa. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa casa. Não adianta você ser um canal de bênção para outros e a sua casa está destruída. Não estou dizendo que a gente não passa por luta, me entenda bem. Lutas e dificuldades todos nós passamos. Mas o que não pode é inverter um papel. É não cuidar daquilo que o Senhor confiou a você. É você ser uma boa esposa, um bom marido, você ser um bom filho, você ser um cristão genuíno naquilo que o Senhor estabeleceu para nós sermos. Então aqui Jesus está dizendo, o discipulado começa em casa. Então tem alguma questão, trata em casa, querido. Tem alguma questão com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Tem pais que têm dificuldade de falar com os filhos. Não vou ligar, senão ele vai brigar. Não vou resolver, depois eu resolvo isso. Eu contei de manhã, vou contar de novo aqui. A Letícia, com 13, 14 anos, assistindo televisão uma vez com a gente, passou uma propaganda na televisão, falando de carnaval. E aí falou de preservativo, usando a palavra camisinha. Estava eu e a Gis assistindo televisão, a Letícia com 13 para 14 anos. Pai, mãe, o que é camisinha?
A Gisele, esperta, falou assim: responde você, o seu pai vai responder. Eu nem lembro o que eu respondi. Eu falei: que fria que você me colocou, né? Mas são assuntos que a gente não pode se isentar de conversar. Eu lembro da dificuldade que foi conversar com a Letícia sobre a parte sexual. O que conversar, como conversar. Teologia nenhuma ensina isso. Teologia nenhuma ensina isso. Como é conversar com os filhos? Como é que é dar uma direção para os filhos? Como é que é você trazer e colocar à tona um assunto que é difícil de falar? Como é que você trata com um filho que talvez está afastado do caminho do Senhor, está envolvido com droga, está envolvido com outras coisas? Como é que a gente conversa? Mas aqui Jesus está ensinando para mim e para você. Assuntos delicados tratamos em casa. Eu não posso expor na igreja, no ministério, no altar, algo que não foi tratado em casa, algo que não foi tratado em conjunto com a família. Então aqui Jesus está dando essa direção para mim e para você hoje, que tem assuntos que tem que ser falados sim, tem feridas que precisam ser tocadas sim. Se não tiver ali o tratar da situação, não recebe cura, não recebe o tratamento que tem que receber para avançar para um outro nível. Então aqui eu não estou falando de não servir, eu não estou dizendo aqui que você não deve servir, não é isso. Eu estou dizendo aqui que tem assuntos que têm que ser tocados sim, lugares onde nós estamos com os nossos familiares e que precisa ser tratado sim. Você precisa conversar com seu filho de 13, principalmente dos que estão de 13 até 19 anos. É o momento mais difícil, é uma transição louca que não tentam explicar, a psicologia tenta explicar, mas é uma loucura. É uma fase que estão saindo de criança, não é adulto, e estão transicionando, e aí a mente confusa é a fase mais difícil, de 13 a 19 anos. E aí o Senhor Jesus está ensinando que esses assuntos são tratados em casa. Jesus trouxe à tona aos discípulos o assunto que ele tratou no caminho que ele estava para Cafarnaum. Ele não deixou de lado. Olha a sabedoria de Jesus que está dando para mim e para você. Assuntos que tem que ser tratado em casa. Por isso ele convidou e chamou os discípulos dizendo: qual de vocês estavam discutindo e qual era o teor da discussão? Eles se calaram. No verso 34 ele continua: mas eles guardaram silêncio, porque no caminho havia discutido sobre quem era o maior. Eu sempre fico irado com isso. Alguns textos das minhas últimas pregações eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho sido incisivo aqui em falar sobre aquilo que a palavra do Senhor nos dá como direção para a gente poder continuar caminhando. E aí o segundo ponto, diante do verso 34, é: a discussão retarda a ação que me afasta e te afasta do propósito. A discussão dos discípulos retardaram aquilo que o Senhor já tinha estabelecido para eles. A discussão que é aleatória, a discussão que é inútil ali, a discussão que não tem nenhum fundamento, a discussão que não é o que o Senhor Jesus estava ensinando, retarda a nossa ação e nos afasta do propósito que Deus estabeleceu para mim e para você. Então no verso 34 aqui, eles ficaram em silêncio, porque eu acredito que eles caíram em si e viram que Jesus perguntou: qual era o assunto da discussão de vocês? Eles estavam discutindo quem era o maior. E Jesus ensinando sobre um reino, sobre uma vida eterna, sobre a crucificação, que ele iria partir, mas que ele vai voltar para buscar. E eles estão preocupados quem era o maior. Deixa eu dizer algo para nós que estamos aqui essa noite em nome de Jesus, com muito amor. A discussão sobre assuntos improdutivos nos afasta do propósito de Deus. Discussões de assuntos improdutivos nos afasta daquilo que Deus estabeleceu. Sabia que tem pessoas que vêm para a igreja para ficar olhando a roupa do outro? Sabia que tem pessoas que vêm para a igreja para saber como é que o outro está? Sabia que tem pessoas que fazem discussões aleatórias que te afasta do propósito de Deus e te afasta daquilo que Ele estabeleceu para você viver? Porque essas discussões sem assuntos fundados te levam para um lugar de afastamento do propósito de Deus. Pessoas que estão preocupadas com roupa que um vem, pessoas que estão preocupadas quem é que vai pregar, pessoas que estão preocupadas quem é que vai cantar, quem é que vai ministrar, quem é que vai tocar, quem é que vai fazer a oração, quem é que vai fazer isso. Essa é a nossa fotografia hoje da igreja brasileira cristã. Estão preocupados quem é que vai fazer, quem é que vai pregar, qual é a mensagem, e não está com o coração aberto justamente para receber aquele que está discipulando a minha vida e a sua vida. Então discussões aleatórias que ele nos leva para um outro caminho, discussões aleatórias de quem está vindo, quem não está vindo. Tem pessoas que se preocupam quem está vindo,
aí quando não está vindo mais, se preocupa quem não está vindo. É uma loucura. É uma discussão aleatória que te afasta do propósito, te afasta de receber aquilo que Deus tem para entregar. Um culto como esse que nós estamos aqui vivenciando, a presença de Deus se manifestando através dos louvores, da oração e agora da palavra, e a gente preocupado com outros assuntos. Com outros assuntos que vão tirar a nossa direção daquilo que Deus quer para mim e para você. Então discussões inúteis retarda, querido, aquilo que nós vamos viver em Cristo Jesus. Discussões inúteis nos deixa paralisados. Os discípulos estavam sendo ensinados por Jesus, caminhando com Ele, sabendo a realidade de tudo que estava acontecendo, e eles estão preocupados com assuntos aleatórios. Você viu a oração de fulano? Você viu a pregação de ciclano? Você viu quem cantou? Você viu a desafinada que deu? É esse tipo de discípulo que nós estamos tendo. É esse tipo de discussão que está acontecendo às vezes nos bastidores dos corredores da igreja. É esse tipo de assunto que às vezes tira o seu foco de servir, aquilo que você tem que ouvir e discernir que o Senhor quer para você, mas nós estamos preocupados com discussões aleatórias. Esse foi o segundo ponto. No verso 35 ele continua: assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse, depois de tudo isso, que ele viu eles discutindo, e ele ensinando, ele disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. Terceiro ponto, a humildade é a virtude que Deus promove. Humildade é a virtude que Deus promove. Você não precisa querer conquistar, você não precisa querer ter. Aquilo que você é humilde em Cristo Jesus, Ele mesmo te promove. Você já viu algumas pessoas que gostam de dizer que é humilde? Ah, porque eu sou humilde. Primeiro, humilde não fala que é humilde. Humilde você demonstra que você é. Pelo seu jeito de falar, de vestir e seu jeito de agir. Você não precisa falar que você é humilde. A humildade é Deus que promove na minha vida e na sua vida. E esse é o ponto principal quando ele começa a ensinar os discípulos. Jesus, lembre-se do contexto, Jesus está no caminho, os discípulos perceberam o assunto que Jesus percebeu também. Eles estão falando de vaidade, eles estão falando de algo que é soberba, algo que fere o coração de Jesus ali diante disso. E eles estão preocupados com as coisas que são naturais. E aí Jesus está dizendo, eu quero ensinar vocês, diante daquilo que virá, diante do reino que eu tenho, diante daquilo que eu estou ensinando, pregando, e aquilo que eu estou preparando vocês, para vocês viverem e entrarem nesse tempo, e não ficarem mais com esses assuntos aleatórios, se distanciando daquilo que eu tenho como propósito para cada um de vocês. Então aqui Jesus está dizendo, precisa ter humildade, precisa aplicar a humildade, para que as pessoas vejam a glória de Deus em você, através da sua atitude. Então aqui Jesus está tratando justamente a soberba. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não cabe mais soberba aqui. Jesus está dizendo em outras palavras, a vaidade não cabe mais aqui. Em outras palavras, Jesus está dizendo, a arrogância não cabe mais aqui. Pouco importa o que você é, o que você era, o que você conquistou, o que você tem. O que mais importa agora é você viver essa unidade que eu estou estabelecendo para você, de uma vida eterna que eu tenho para você, e você faz parte de um plano que eu tenho para você, e eu preciso que você rompa na vida diante daquilo que eu estou ensinando para vocês. E assim Ele está dizendo para mim e para você essa noite. E não cabe mais, querido, não cabe mais a individualidade. Não cabe mais o meu desejo, a minha vontade, aquilo que eu quero. Ele está dizendo que se vocês continuarem com essa altivez alta, vocês não terão a glória de Deus, vocês não viverão a glória de Deus. Ele está dizendo aqui que precisa sair tudo isso. Você precisa parar de pensar em você. Em outras palavras, ele está dizendo, você precisa parar de ser orgulhoso. Você precisa parar de querer pensar nas coisas que são daqui. Eu estou mostrando para vocês um reino que é eterno, eu estou mostrando para vocês uma direção que é eterna, e vocês estão preocupados com a vaidade. Quem é o melhor? É isso que vocês estão preocupados? O maior no reino de Deus, ele vai dizer, se vocês querem ser o maior, seja o menor. Se você quer ser o melhor, faça para todos. Se você quer fazer mais, seja o menor de todos. A ordem de Deus é diferente, queridos. Eu e você, às vezes nós nos confundimos com isso. A carnalidade nossa faz com que eu e você pequemos, faz que eu e você erremos, faz com que eu e você estejamos justamente em um caminho que não é o que Ele tem. Essa carnalidade e os desejos naturais aqui nos faz distante de Jesus.
E Ele vem dizendo: eu vou discipular você, eu vou dar direção para você, eu vou mostrar qual é o caminho para você, porque Ele está falando aqui: vocês querem ser grande? Sirva a todos, façam por todos. Receber uma criança, como Ele disse no verso 37, receba uma criança e cuide dela, que você vai ver a importância do reino de Deus. Quem tem criança aqui, levanta a mão. Cuidar de uma criança é difícil ou não? Ali a gente vê o reino de Deus, não é verdade? Então ele está dizendo: o evangelho não é só amar as pessoas importantes. Ele está dizendo aqui sobre a humildade, ele está ensinando, discipulando todos os discípulos aqui. Ele está dizendo: eu e você precisamos amar as pessoas que são desprezadas. Quando ele fala aqui sobre as crianças naquele período, as crianças e as mulheres, na verdade. Naquele período, as crianças e as mulheres eram desprezadas. Não tinha atenção, não tinha nenhum tipo de atenção da sociedade, dos fariseus, dos escribas, de todos aqueles que tinham cargo e títulos, desprezavam as crianças. Por isso que ele usou a expressão das crianças: recebam as crianças, porque se vocês receberem as crianças, vocês estão me recebendo, e vocês estão selando e comprovando que vocês estão recebendo aquele que Deus enviou, que sou eu. É por isso que ele fala isso. Há pessoas que abraçam, ouça bem o que eu vou dizer com muito amor. Tem pessoas que querem se aproximar de outras pessoas que são influentes. Tem pessoas que querem abençoar outras pessoas porque são influentes. Tem pessoas que querem cuidar de outras pessoas que sabem que pode dar algo em troca. Pessoas que querem orar por outras pessoas porque querem algo em troca, querem receber algo em troca, e não fazendo de uma forma genuína e clara diante daquilo que Jesus disse, para fazer sem olhar a quem. Fazer sem olhar a quem. Então ele está dizendo para mim e para você essa noite: a humildade faz parte do discipulado que eu tenho com você, com a sua casa. A humildade fala sobre eu e você servir a nossa casa, querido. A humildade aqui vai falar que a grandeza no reino de Deus é servir mais, é fazer por todos, é fazer aquilo que ninguém quer fazer. O reino de Deus é justamente essa grandeza, porque nós vemos aqui na palavra e na vida real de hoje que o mundo é o contrário. No mundo, o que é no mundo? O mundo é: suba você, cresça você, conquiste você, se imponha, tenha disposição para vencer, para conquistar. Não é assim o mundo? Mas no reino de Deus é: diminua você, seja humilde, faça mais você, sirva, desça cada vez mais, esteja cada vez mais baixo, para que o nome do Senhor seja engrandecido através de você. Então a ordem de Deus é diferente. Olha o ensinamento de Jesus aqui para os discípulos. Jesus lavando os pés dos discípulos. Quando você vai em João 13, ele está lavando os pés dos discípulos. O rei está prostrado diante dos discípulos. É esse ensinamento que Jesus está dando para mim e para você essa noite. Fazer mais para os outros. Quer ser o maior? Faça para todos. Quer ser o maior? Chegue primeiro. Quer ser o maior? Faça por todos, em nome de Jesus. E ele continua no verso 36, que é o quarto ponto. E tomando uma criança, ele colocou no meio deles, e pegando nos braços, disse-lhes: quem recebe esta criança em o meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Eu já expliquei por que ele usou a expressão aqui de criança. Porque as crianças eram desprezadas. Naquela cultura, a criança não poderia ter uma vida social como tem hoje, que anda assim como a gente deixa e vê às vezes. Naquele período, as crianças tinham uma restrição que não poderia se envolver junto com a sociedade. Então hoje tem um convite para mim e para você, querido. Hoje, diante desse tema aqui, o reino de Deus se importa com aqueles que são menores. O reino de Deus se importa com aqueles que são os menores. Então esse é o nosso papel de cristão hoje, diante de um discipulado que Jesus está fazendo com os discípulos. Esse é o meu e o seu papel. Hoje o convite é você cuidar de pessoas que são excluídas. Hoje o meu e o seu papel é cuidar de pessoas que estão desassistidas. Hoje o meu e o seu papel é cuidar daqueles que são vulneráveis, é aqueles que não têm condição alguma, é aquele que não tem o que oferecer, porque nós não fazemos algo em troca, nós fazemos porque nós obedecemos a palavra de Deus, nós fazemos para o próprio Deus. A própria palavra de Deus vai dizer: se você fizer por eles, vocês fazem para mim. Então essa é a inclinação do meu e do seu coração que tem que acontecer diante dos ensinamentos de Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu e você, nós vamos conseguir ajudar
Nós não vamos conseguir ajudar todo mundo, mas as pessoas que estão próximas de nós, nós podemos ser um canal de bênção para alguém. Nós podemos ajudar alguém que está precisando de algo. Se você tem condição, faça, querido. Se você tem condição de abençoar alguém, abençoe. Se você tem condição de ser um canal para alguém, faça. Quando você tem um desejo no coração, ou quando você acha que está pensando algo, não é você que está sentindo, é Deus que está dizendo para você fazer. É Deus dizendo, faça. Se você está sentindo, se você pensou, é porque Deus está falando com você. E Ele está dizendo, faça cuidando daqueles que são meus, e eu vou abençoar você. No verso 38 ele continua, mestre, aqui é João perguntando, mestre, vimos um homem expulsando demônios em o teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Olha a soberba aqui de João, que era de todos os discípulos. O verso 5, a exclusividade te leva para um sentimento de superioridade. Quando eu e você nos tornamos exclusivos, existe um grande perigo de entrar no meu e no seu coração algo de superioridade. Nós nos sentimos assim. Quando você tem uma condição diferente, você se sente superior ao outro. Quando você faz parte de um grupo seleto, você confunde o sentimento achando que você é melhor que alguém. E aqui nesse verso ele está dizendo, mestre, tem um homem expulsando o demônio no teu nome, mas ele não é um dos nossos. Olha o soberbo aqui falando. Na mente de João, somente os discípulos poderiam fazer, somente eles poderiam expulsar, mas aqui o Senhor Jesus, com a sua sabedoria e com os ensinamentos que Ele coloca para mim e para você, Ele está dizendo que o reino de Deus, existe outro sendo preparado, porque o meu nome é poderoso, o meu nome cura, o meu nome liberta, e assim eu faço quando eu quero, como eu quero e onde eu quero, porque o meu nome é poderoso para fazer. E aqui Ele está dizendo e falando que somente Ele ou os discípulos podem fazer, e assim somos nós às vezes. Assim nós achamos que nós somos exclusivos às vezes. Somente aqui na Lagoinha, Valinhos, que o mover de Deus acontece. Engano nosso, querido. Às vezes tem uma igreja aqui, 2 quadras aqui para baixo, 2 quadras para cima, que Deus está se manifestando também, derramando graça a favor, acontecendo cura, milagres, porque o nome do Senhor é poderoso. Quando nós estamos reunidos em o nome dEle, ali Ele se manifesta, ali Ele faz, e Ele está dizendo aqui, que o nome dEle é soberano e poderoso para fazer. Mas às vezes eu e você achamos que somos exclusivos, fazemos parte. Eu ando com os líderes, eu ando com o pastor, eu ando, e daí, querido? Os discípulos andavam com Jesus, mas não estavam entendendo absolutamente nada. Eu acredito que nesse momento, quando eles já foram ensinados diante de um coração humilde, eles colocam aqui, Senhor, tem um homem expulsando demônios em o teu nome, mas não é um de nós. Está dizendo que somente eles podem fazer? Somente nós podemos fazer? Somente eu e você podemos pregar o evangelho? Somente alguns não? Ele está dizendo que eu e você temos que colocar e apresentar diante de Deus, porque Ele faz como e quando Ele quer. Jesus acaba de ensinar sobre a humildade, fala sobre esses que são menos importantes, que Ele faz com quem Ele quer, como Ele quer, e ali existe uma arrogância e uma soberba no coração deles. Assim somos nós, queridos. Às vezes eu e você achamos por ter um pouquinho mais, talvez de condição financeira, talvez porque tem um pouquinho mais de intelecto, talvez porque tem um pouquinho mais de condição, já nos achamos diferentes e somos exclusivos. Jesus vai repreender e dizer que no reino de Deus, eu e você não podemos ter nenhum tipo de sentimento de superior a ninguém. Qual é a diferença? Uma vez eu preguei aqui, qual é a diferença de nós que estamos aqui na igreja hoje, para uma pessoa que está desviada hoje? Às vezes essa santidade que a gente prega, que a gente tem que ter sim uma vida em santidade, mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente é superior aos outros. Quando a gente vê alguém pecando, mas eu não peco, então eu sou santo. Porque quando alguém cai, você não cai, você acha que você é santo. Existe uma linha muito tênue, muito fina, que você e eu não podemos cair, que é justamente a graça, o favor, a misericórdia de Deus, que isso não nos torna melhor que ninguém. O fato de você estar numa igreja, congregando, o fato de você conhecer o Senhor Jesus, você tem que agradecer a Deus, porque é um privilégio você ser alcançado por Ele, porque em 1 Pedro vai dizer que não foi nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu, e esse é o privilégio que eu e você temos que ter, porque o Senhor se manifestou para mim e para você, mas nós às vezes achamos que nós somos melhores. Achamos que, não, lá, o drogado, qual é a diferença? Qual é a diferença? Talvez você não usa droga hoje, mas você vive uma vida de prostituição.
Talvez você não usa droga hoje, mas talvez você vive uma vida de mentira. Talvez você não usa droga, mas você vive uma vida errada, onde o mesmo pecado de uma pessoa que é drogada é de um mentiroso, é de um que cria intriga, é um que fere o coração de Deus da mesma forma. Então nós não podemos ter esse ar de superiores. Tem alguns que acham que esse grupo vai te beneficiar. A igreja não salva ninguém, queridos. A igreja é um canal, um meio para te levar à salvação. A igreja é um canal, um lugar de pecadores, de homens e mulheres que erram, que estão buscando sim uma santidade, uma vida em Deus, mas que são pecadores. Nós não podemos ter esse ar de superiores, porque nós não somos. Nada faz de mim, de você, melhor do que uma outra pessoa que não conheceu o Senhor Jesus. E sim, tem que ter um sentimento de mim, de você, de uma graça, de um favor, por esse alcance que chegou na minha vida e na sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então eu e você que não podemos, querido. Aqui nós podemos sim falar que nós devemos sim pregar em hospitais, pregar em locais onde ninguém quer ir. Nós podemos se reunir sim para orar, para abençoar pessoas, onde tem a graça, o favor de Deus. Nós temos que sim levar isso, mas nós não podemos achar que nós somos melhores que ninguém, querido. Não podemos achar que só quando eu prego aqui que tem uma graça de Deus. É uma soberba isso. Nós que estamos aqui como voluntários, aqui que participam, que congregam aqui, nós não podemos achar que só quando eu sirvo que as coisas são organizadas. Eu não posso achar que só quando eu toco que tem um mover diferente. Eu não posso aqui só quando eu ministro que eu tenho algo diferente. Não, nós somos pecadores e nós requeremos a graça de Deus todos os dias, assim como todos que estão lá fora, que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Então Jesus está tratando isso com eles. Então ele continua o texto, porque ninguém faz milagres em nome de Cristo, podendo facilmente falar mal dele depois. Olha o que ele fala disso. Ele começa a falar que se ele está junto com a gente, se ele está pregando o evangelho, ele está falando de Jesus, ele está expulsando o demônio, se ele não está contra, ele está a favor. Então deixa ele fazer, deixa ele realizar aquilo que o Senhor está liberando. Então eu e você temos que ter esse entendimento que se não estão falando contra, querido, está falando a favor, vamos fazer a obra junto em nome de Jesus. Se não está falando mal de mim por você por trás e não chegou nada para nós, vamos fazer junto. Tem uma outra passagem que diz que quando não está juntando, se não está juntando é um problema, porque se não está juntando, está espalhando. E aí é um problema para nós como igreja. Então os discípulos pensavam, se não faz parte do grupo, não serve. Esse era o pensamento dos discípulos. Mas Jesus vai nos discipulando, vai nos ensinando. Existe um perigo, querido, que eu quero compartilhar com você essa noite nas igrejas. Existe um perigo espiritual que Deus só trabalha em algumas denominações, que Deus só trabalha em alguns movimentos, que Deus só trabalha em neopentecostal, ou só trabalha naquelas mais conservadoras, ou então só trabalha naqueles mais avivados, ou então no mais, enfim, não tem isso, não existe isso. Não existe nenhum tipo de manifestação a não ser as 5 que Jesus estabeleceu, que são os evangelhos que fala. É aquele que é mestre, aquele que é pastor, aquele que é profeta, aquele que é discípulo, apóstolo. Esses são os ministérios que tem que se manifestar na igreja. É essa manifestação que acontece e nós estamos rotulando alguns rituais, rotulando alguma maneira de fazer culto, rotulando uma maneira de viver, uma maneira de, porque ensinar assim tem que ser assim, não. É aquilo que a palavra de Deus, através do discipulado de Jesus, nos ensina. O reino de Deus, o maior é aquele que serve mais, é aquele que tem um coração ensinável, é aquele que tem um coração disposto a aprender, a se desenvolver e a romper com o pecado para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É esse. Pessoas que criticam outras igrejas, não permita, querido, não permita a crítica de outras denominações. É o mesmo reino. Talvez tenha uma doutrina diferente, mas é o mesmo reino, está pregando o evangelho. Tem gente que fica criticando a Universal. Tem gente que critica a Universal. Mas a Universal vai em lugares que nenhuma outra igreja vai. A Universal atende presídios e faz um trabalho magnífico em locais que ninguém vai. E assim tem outras denominações também, que fazem trabalhos assim, que ali você vê a manifestação de Deus, você vê pessoas sendo batizadas, pessoas confessando, sendo transformadas, e a gente fica criticando, porque é assim, porque é assado. Existe um perigo nisso tudo, por isso nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos declarando e falando, porque Jesus está nos discipulando constantemente. No verso 39, olha a resposta de Jesus:
não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faz um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está ao nosso favor. Quem não está contra está ao nosso favor. Pega esse irmão do seu lado aí e fala, se você está contra ou está a favor, querido, em nome de Jesus. Se você não está contra, vamos junto fazer a obra, vamos junto manifestar a glória e o poder de Deus, que nós sejamos usados mesmo, que nós sejamos ousados e que nós sejamos um canal para a obra do Senhor. Da mesma maneira que estamos aqui hoje, queridos, existem outras milhares de igrejas, às vezes simples, com 20, 30 pessoas, mas o céu está descendo lá também. A manifestação está acontecendo também. Deus está usando pessoas em todos os lugares para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Por isso essa mensagem de hoje é justamente para você alinhar o seu coração na sua casa, querido. Alinhar o seu coração na sua família. Você precisa ser o que mais serve na sua casa. Você precisa ser aquele que alinha o coração da família. Você precisa ser aquele que vai realmente resplandecer a glória de Deus. As pessoas, e a partir de casa, tem que me ver e te ver refletindo a glória de Deus. Se todo mundo fala não, você vai falar sim. Se todo mundo está contrário àquilo que Deus está dizendo, você vai falar não, eu sou a favor daquilo que Deus estabeleceu. Eu sou a favor dos princípios, eu sou a favor daquilo que Deus colocou para nós fazermos como família. É esse o meu e o seu papel, é servir, querido. É ter um tempo de qualidade com a nossa casa. É ter um tempo de qualidade com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Faz quanto tempo que você não faz isso, querido? Tem algumas pessoas, às vezes, que é empresário, tem tantos recursos, abençoa fornecedor, abençoa cliente, abençoa tantas outras funcionários, mas nunca saiu com a esposa para ir no restaurante, nunca pegou o filho, filhão, vamos hoje eu vou sair com você, só eu e você, vamos comer ali um X-bactéria, vamos comer um lanchinho ali. Quando não fez isso? Então é um tempo de qualidade. Jesus está ensinando e discipulando sobre as coisas que são do reino, e a prioridade é a família, querido. A prioridade é aquilo que Deus estabeleceu como família, como casal. É a replicação da nossa história, os nossos filhos, a nossa geração que vai vir depois. Como é que você quer que os seus filhos te olhem um dia e falem, meu pai foi o quê? Meu pai deixou um legado? Meu pai foi um homem de Deus, a minha mãe foi uma mulher de Deus. Eles tinham tempo de qualidade, eles tinham tempo de ensinar, eles tinham tempo de conversar todos os assuntos. Eles tinham sabedoria para lidar com todas as circunstâncias, que é um grande desafio da vida. Será que você hoje está colocando isso diante da sua casa? E aí ele vai falar, quem não é contra, está jogando a favor. Está jogando a favor. O céu recompensa as coisas que a terra ignora, querido. O céu recompensa as coisas que a terra ignora. A ignorância hoje é que tudo é descartável. A ignorância hoje é terceirizar a criação dos filhos. A terra hoje clama, o povo clama por uma palavra que muda a minha e a sua história. Por um Deus que é poderoso para nos ensinar, e assim como nós lemos nessa passagem de um Jesus que discipulava, e quando a gente aprende e vê no detalhe as escrituras, o significado era um discipulado para ensinar a minha vida e a sua vida como nós sermos, que nós não confundamos justamente os papéis que Deus estabeleceu. Nada mais importante do que o seu casamento, filho. Nada mais importante que a criação dos seus filhos. Nada mais importante do que você ver a sua esposa feliz, o seu marido feliz. Nada mais importante uma relação que começa com Deus sendo a base para que haja uma frutificação e um crescimento, não somente de uma relação, mas de Deus sendo luz, refletindo esse relacionamento, essa vida que vai atingir outras pessoas. Nada tem um valor melhor do que isso, querido. Nós nos preocupamos, sabe com o quê, nós pais? A gente se preocupa com dar uma boa faculdade, dar um bom ensino, dar tudo do bom e do melhor, mas esquece de ensinar os filhos a ter uma experiência com Deus. Esquece um dia de colocar o filho em oração, ensinar versículo, ensinar que ele tem que honrar pai e mãe, tem que honrar os irmãos, ele tem que viver uma vida baseada naquilo que Deus estabeleceu, mas a nossa preocupação é com o futuro dele. Onde ele vai trabalhar, o que ele vai fazer. É um papel nosso também fazer isso. Mas o mais importante não é criar um profissional que vai ser bem sucedido,
é criar um cidadão que vai invadir o céu, que vai viver uma vida eterna lá, e que lá você vai receber o seu galardão, porque você ensinou o seu filho, a sua filha, o seu casamento foi abençoado aqui, com dificuldade, com luta, mas houve a manifestação de Deus, porque você foi discipulado pelo Senhor Jesus. Quem crê nisso em nome de Jesus? Se coloque de pé em nome de Jesus. O último, 41, eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em o meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Deixa eu dizer algo para você hoje do meu coração. Existe uma recompensa para você, querido. A sua entrega, a sua busca, a sua renúncia, existe um preço alto que eu e você pagamos. Não é fácil, mas existe uma recompensa. Aqui nós lemos no último versículo, no 41, que diz que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Eu quero te lembrar essa noite qual é essa recompensa, querido. Talvez você está colocando o seu coração em recompensas de coisas que vão ficar aqui. Essa não é a recompensa que está aqui dita por Jesus. A recompensa que vai acontecer aqui é justamente quando eu e você renunciarmos tudo aquilo que nós temos de desejo, tudo aquilo que eu e você tem de vontade própria. A recompensa aqui é um galardão que não se pode medir aqui na terra, que ninguém vai entender, porque você tem uma recompensa que vem do alto, que é do alto. A nossa passagem aqui ela é curta, a nossa passagem aqui é curta. Nós estamos vivendo uma vida tão acelerada, que a gente não se prepara, não se coloca diante de Deus, e não se prepara para uma vida eterna. E a gente se prepara para estudar, para trabalhar, a gente se prepara para casar, mas não se prepara para ter uma vida eterna. Essa é a lição que Jesus ensinou aos discípulos. Vocês estão preocupados em coisas, vocês estão preocupados em ser o melhor, em ser o maior, vocês estão preocupados em cargos, em títulos. Ele está dizendo, existe uma recompensa para você. Existe uma recompensa para você que está buscando. Existe uma recompensa para você que está renunciando. Aquilo que você quebrou, que você rompeu para agradar o Senhor, existe uma recompensa, querido. A sua dedicação, o seu esforço não vai ser em vão. Pode parecer que é, mas não vai ser em vão. Existe uma recompensa de Deus. A passagem aqui que Jesus ensinou para mim e para você é confrontando o ego, é confrontando a soberba, é confrontando a vaidade, é confrontando a competição. Existe uma competição dentro da igreja hoje que tem que ser quebrada em nome de Jesus, querido. Nós temos que acabar com essa competição de igreja, de ministério, de pessoas. Nós estamos brigando dentro da igreja, com pessoas dentro da igreja, e a nossa briga é lá fora. É contra o inimigo, é contra as potestades que tem, contra as setas e os dardos lançados, e nós estamos brigando entre nós, competindo entre nós, falando mal de nós. Todos nós somos pecadores, mas Ele está dizendo para mim e para você, essa passagem vai confrontar aquele que tem vaidade, aquele ego, aquele que quer ser o maior, sirva a todos, quer ser o maior, então faça primeiro, quer ser o maior, seja servo de todos. No reino de Deus é assim que funciona. Se você não conhecia, bem-vindo ao Evangelho, querido, esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho não é a prosperidade que você vai viver e vencer na terra, glória a Deus, você vai ter tudo que você quer, não. Te ensinaram errado. Você está vendo em algum lugar algo errado, distorcido. Nós temos um Deus sim que pode fazer você prosperar, que pode fazer você vencer todas as coisas, mas isso é secundário. Não inverta a ordem, coloca na ordem certa da sua vida. Você que é menina, você que é menino que está aqui essa noite, coloca a ordem certa, se preserve, se guarde no Senhor, aguarde o tempo certo. Deus vai colocar a pessoa certa, Deus está colocando as pessoas que vão te ajudar, as pessoas que vão fazer você crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Os casais que estão aqui precisando de reconciliação, de restauração, aguarda no Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer. Ele está dizendo para você hoje que você vai ter luta sim, vai ter dificuldade sim, mas existe uma recompensa quando você alinhar o seu coração com a motivação certa diante daquilo que Ele estabeleceu. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. É uma mensagem que não é fácil pregar, porque nem todo mundo está preparado para ouvir ela, nem todo mundo quer ouvir. Talvez você entrou aqui essa noite precisando de uma mensagem motivacional. Essa não é. Você precisa de uma palavra que confronta o seu ego. Eu e você precisamos de palavras que vão nos levar para o céu, porque frase de efeito tem um monte aqui. Se você colocar aí,
Tem um monte de frase de efeito, mas esse não é o evangelho. A recompensa não é essa. A recompensa não é massagear o seu ego. A recompensa não é ouvir o que você quer. A recompensa é justamente colocar e alinhar, porque existe um mestre que está me discipulando e te discipulando. Existe um Jesus hoje aqui, queridos. O que está movendo o seu coração? Queria que você fizesse essa pergunta para você. O que move o seu coração? Servimos por amor ou por reconhecimento de alguém? Servimos para agradar o Senhor, ou para ter um status, ou para ouvir elogios de alguém que você faz algo muito bem? O confronto hoje é para todos nós que estamos aqui. O maior no reino de Deus é quem serve mais. E o meu convite para você essa noite é que você sirva mais a sua casa, querido. É que você tenha tempo de qualidade mais na sua casa. Se na sua casa estiver tudo bem, todas as outras áreas da sua vida vai fluir, que você não vai nem sentir peso de nada. Quando você alinhar o seu casamento com a sua esposa, com seus filhos, quando você ajustar o ponteiro do que precisa ser consertado em casa, você vai ver que Deus vai se manifestar de uma forma grandiosa, porque nós não precisamos de coisas, nós precisamos somente de Deus, nós precisamos somente do favor dEle.